Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast Conversa, o vosso podcast Política. E depois da análise do Joker, para fazer aqui um pouco de separação, também ir desenjoando um bocadinho, hoje vamos falar sobre as eleições na Espanha. E vamos falar hoje porque já temos uma ideia de governo, já sabemos que vai haver sabemos que existe um acordo assinado entre Pablo Iglesias e Pedro Sánchez, e é justamente isso que vamos analisar agora, os resultados, e perceber o que é que poderá acontecer ou não acontecer no caso espanhol. Mas antes de irmos lá, eu quero que vocês sigam as redes sociais do vosso podcast Conversa, que já agora sigam também outros dois projetos que eu tenho de podcast, são meus também, que é o Camisola Amarela, que é destinado ao ciclismo, portanto, se gostam de ciclismo, é passarem por lá, é o único que existe em Portugal, e o Troca de Bolas também é o único podcast de ténis que existe em Portugal. Portanto, sigam, são dois projetos meus e vamos então analisar isto, mas sem deixar de fazer o apelo para que vocês sigam mesmo nas redes sociais, porque obrigado a todos aqueles que vão seguindo. Vocês têm estado a pedir muitas vezes a questão da crise do Chile. A questão é que, reparem, tivemos agora este incidente com Evo Morales na Bolívia. Portanto, tudo isto, quando se fala da América Latina, tem que se falar basicamente da América Latina como um todo, porque, como vou explicar no próximo episódio que fizer, que será obrigatoriamente sobre a crise no Chile, e daí não passa, vão perceber como é que os governos todos eles se encaixam e quais é que são as correlações de força, sobretudo as correlações de forças de esquerda que monopolizaram a América Latina. E vamos ver como é que isto tudo agora está-se a desenrolar, o que é que está a acontecer e tudo isso. E é isso que nós vamos estudar, é isso que nós vamos fazer no próximo episódio. Portanto, já sabem, sigam, partilhem, interajam, porque eu vou colocando lá quotes, vou colocando imagens, portanto, terão já visto certamente aquele abraço que todos nós temos dado a partilhar, por assim dizer, entre Pablo Iglesias e Pedro Sánchez. Resta saber, e essa será a resposta respondendo no final deste episódio, quem é que ganha mais com este acordo. Portanto, começando aqui pela análise dos resultados, o Partido Socialista Operário Espanhol, portanto, corresponde ao nosso PS, o nosso Partido Socialista, teve mais votos. Teve quase 2 milhões de mais votos, teve 1.700 votos de diferença, o que faz com que tivesse 28% dos votos, ao passo que o Partido Popular, que corresponderá ao nosso PSD, com algumas nuances, teve 20% dos votos, com 5 milhões de votos. Mas, sem dúvida, quem foi o grande vencedor da noite foi, sem dúvida, o Vox, o partido de extrema-direita espanhola, em que consegue ter um total resultado de 3 milhões 640 mil, assim, portanto, aquilo que eu disse no Partido Popular são 5 milhões, assim é que é, peço imensa desculpa, de resultados. Portanto, quer o Partido Popular, quer o Vox subiram ambos 4%. O Vox quase sobe 5% com 4,8% dos votos. Portanto, vou-me aqui auxiliando dos resultados eleitorais e também dos 10 pontos que já foram acordados entre Pablo Iglesias e Pedro Sánchez, para sabermos também o que é que vai resultar daqui. Portanto, houve uma queda por parte do Partido Socialista Operário Espanhol de 3 deputados, face às eleições de Abril, não é muito, esperava-se um pouco mais de desgaste, que houvesse uma maior queda, mas contas feitas cai 0,67% dos votos. O caso do Partido Popular sobe 22 deputados e o Vox sobe 28 deputados. Depois, tudo aquilo que é movimento de esquerda cai na percentagem. Unidas Podemos, portanto, que corresponderia ao nosso Bloco de Esquerda, cai 7 deputados e, sem dúvida, a grande queda é do Ciudadanos, que se afirma com um partido liberal e que nós vamos perceber porque é que foi esta queda. Muito simples de vos explicar esta queda. Portanto, estas eleições, tivemos depois, obviamente, que existem sempre os partidos independentistas e nacionalistas das várias regiões de Espanha, não é? Portanto, da Catalunha, do País Basco. Temos aqui, por exemplo, o Torrell Existe, que é... Eu quase diria que isto seria um género de partido dos reformados e pensionistas, União dos Reformados e Pensionistas, porque o Torrell é uma região que dizem que está em desertificação e que as pessoas estão a começar a sair de lá, e portanto criar este partido, conseguir com que este partido seja eleito, é uma forma também de chamar a atenção
para isso. Portanto, dos 350 deputados que tem o Parlamento espanhol, este Teruel e Existe tem um deputado. Portanto, Partido Socialista mais Unidas Podemos são quem vão formar o novo governo. E o que é que difere aqui? É que nós, em abril, tivemos que Pedro Sánchez não queria coligar-se com Unidas Podemos porque não acharia que seria... não dormiria descansado se houvesse um governo onde membros do Podemos lá estivessem. Porque estas foram umas das exigências no início deste ano, em abril, que o Pablo Iglesias queria membros do Podemos dentro do governo espanhol. O que nós sabemos por agora é que Pablo Iglesias vai ser vice-presidente do governo espanhol e não vice-primeiro-ministro. Porque o que existe, temos o rei, Filipe VI, e depois temos o presidente do governo, não primeiro-ministro. Portanto, esta vai ser uma das cedências. E o Pedro Sánchez cede muito neste acordo. Não estou a dizer que é positivo ou negativo, é uma questão de cede. Ele depois diz que vai ser um bom governo, porque vai ser um governo feito por pessoas progressistas, e este aqui é o tópico. Tivemos muitos jornalistas aqui em Portugal a dizer que a esquerda estava a perder, que o Unidas Podemos teve a maior derrota de todos os tempos, que teve uma grande queda. A questão está que o Unidas Podemos não está sozinho. Ou seja, o Unidas Podemos, vamos dizer, é a coligação nacional, mas depois temos tudo aquilo que são a esquerda republicana da Catalunha, por exemplo, os Juntos pela Catalunha. Havia também do outro movimento que também foi eleito, o Em Común, que também conseguiu ser eleito. Portanto, vários movimentos pequenos, regionais, que são eleitos e que vão fortalecer a esquerda. Portanto, nós temos uma esquerda, sim, fragmentada, mas numericamente são maiores. Portanto, este é que é o ponto importante de dizer. Obviamente que Pedro Sánchez não quer estar a depender da esquerda republicana da Catalunha, por assim dizer. Por exemplo, temos o Juntos pela Catalunha, que também é um movimento independentista, mas de direita, neste caso do Juntos pela Catalunha. Enquanto que a esquerda republicana, vocês percebem, é de esquerda. E, portanto, estes é que são os pontos que são importantes de nós entendermos por agora. Que é, temos estes partidos pequenos que vão se coligar, portanto, vão juntar-se a esta resolução de esquerda, farão certamente as suas exigências. Todavia, algo que foi dito em aula no meu mestrado pelo professor Adelino Maltês é que a estratégia do País Basco de não ser uma postura ruptiva como é a da Catalunha, mas sim de ganhar capital de voto, ganhar importância de voto para que nos momentos decisivos em que eles sejam chamados à coação, sejam eles os que desempatam. E, portanto, quando nós estamos numa situação em que somos nós que desempatamos um problema qualquer, somos nós que ganhamos capital negocial. Portanto, eu quando desbloqueio uma situação, eu a seguir posso dizer, pois, eu ajeito naquela vez, então agora vais ter que me ajudar a querer aquilo que eu agora quero. A política é isto. Política é tão, simplesmente, eu já vos falei isto quando foi a questão do governo português, a política é nada mais, nada menos do que relações interpessoais. E quem tem mais relações interpessoais e quem tem mais capital de negociação, ganha sempre. Esse é o ponto. E, portanto, veja como é que estes partidos também se vão comportar. O País Basco subiu 0,06% dos votos, mas manteve o mesmo número de deputados, são 7, no caso do Partido Nacionalista Basco, ao passo que temos o Euskal Herria Bildu, que é o partido extremista, o Partido Radical Basco, que esse tem 5% dos votos. Ou seja, o País Basco sabe muito bem para onde ir, esperar calmamente, para depois negociar. E isso é um dos 10 pontos que nós vamos ver que foram acordados. Partido Popular sobe e é natural que suba. Porquê? O Partido Popular ganha num círculo muito importante, que é Leão e Castela. Portanto, o coração de Espanha.
Não ganha Madrid. Quem ganha Madrid é Pedro Sánchez. Mas quem ganha toda a região central da Espanha é o Partido Popular. E o partido, não por muito, mas ganha. E isto, qual é a importância disto? Eu, se fosse um espanhol nacionalista, ou que acredite na Espanha como um projeto próprio e não como um projeto de autonomias, obviamente que o voto seria para ou o Partido Popular ou para o Vox. Reparem, estamos num momento de turbilhão, em que temos a Catalunha, temos protestos na Catalunha, temos protestos pró-Catalunha em Madrid, com todos os nacionalismos que estão à volta também a começarem a falar um pouco por si. Eu preciso de segurança. E aqui o eu, então, não quer uma persona, não é? Portanto, para vocês perceberem o que é que vai na cabeça dessas pessoas. Eu preciso de segurança, eu preciso de estabilidade. Então, quem me consegue dar estabilidade é um partido à direita que acredita na centralidade do poder e não na autonomia das regiões. E por isso, isto é muito fácil nós conseguimos perceber o porquê e percebemos para onde é que tudo isto vai. O Vox. O Vox ganha com toda a política de medo. Portanto, qual é a diferença entre o Partido Popular e o Vox? Uns sabem muito mais do que outros. O Vox tem batido muito na questão do ódio, do egoísmo, do nacionalismo, da questão das fronteiras, e isso tem dado resultado pela força das circunstâncias. Ou seja, este tipo de partidos extremistas, quer seja à direita, quer seja à esquerda, só ganham força quando as situações se agravam. Quando nós temos uma crise económica, aquilo que vai acontecer é que automaticamente os partidos de esquerda, aqueles que têm o discurso contra o capital, o discurso contra os bancos, contra a corrupção, contra os governos corruptos, são eles que vão crescer. Foi assim que aconteceu com a Unidas Podemos, com o Syriza na Grécia, com o Bloco de Esquerda aqui em Portugal. Portanto, se nós vamos a ver, 2014, 2015, 2009, foram todos os anos em que começaram a ter mais voz, mais força todos estes partidos. É uma questão de ver as circunstâncias. Quando entramos em situações como 2012, 2013, 2014, em que temos mais a questão da crise dos refugiados, temos mais problemáticas das fronteiras, é quando estes extremismos de direita sobem. Portanto, isto é matemática, a política é muito simples. E, portanto, o Vox ganha com esse discurso de medo. Da mesma forma que o Partido Popular cerra fileiras em torno daqueles que querem uma Espanha unida. Uma só Espanha. Portanto, é tudo isto que nós temos. Ao passo que temos subidas pequenas, residuais mesmo, nos partidos nacionalistas, basco, catalão, tudo isso. Portanto, todos esses partidos acabam por ter um ganho nessa parte. Vamos então debater aqui os 10 pontos, os 10 eixos, como eles apelidam, do programa de governo. Ou o que é que esta aliança entre PSOE e Unidas Podemos vão fazer, o que é que se propõem. E é justamente este o nome, Unidas. Unidas, todas as forças políticas de esquerda. Portanto, há que pensar nisto e não pensar que o Unidas Podemos é um só partido. Tem outros mais à sua volta por toda a Espanha. Ora bem, o primeiro ponto é consolidar o crescimento e a criação de emprego, combatendo o trabalho precário. A precariedade é, sem dúvida, um dos temas deste século. E eu acredito, eu peço imensa desculpa por ser assim tão frio, mas eu acredito que a precariedade vai ser algo que vai estar permanente. Acho que não é possível, com muita boa vontade que se possa ter e com muitos desejos. Eu pessoalmente também não gostava que existisse precariedade, mas infelizmente existe. Cada vez mais vamos trabalhar a recibos verdes e já não temos aquela ideia, já não é o nosso próprio pensamento, tanto para as empresas como para os próprios trabalhadores. Atenção, já não é o pensamento de estou naquela empresa, estou lá há 15, 20 anos naquela empresa e vou ser um quadro naquela empresa até ao fim. Isso era o tempo dos nossos pais, dos nossos avós, em que havia essa ligação às empresas, em que havia um contrato durável o resto da vida. Atualmente, nós, sobretudo nós jovens, estamos sempre à procura de melhor. Portanto, andamos sempre a saltitar de um ponto para o outro. Não é uma crítica, nada disso, também o faço. Mas é o nosso mindset. Nunca estamos satisfeitos, queremos sempre mais e procuramos sempre ver o que é que há de melhor. E, portanto,
A nível do desemprego, em Espanha, os números estão à volta dos 14%. Portanto, houve uma subida em agosto, como é normal sempre haver, em agosto, para 4,3%, neste momento está em 4,2%, no início do ano estava em 4,1%. Portanto, é preciso percebermos isto. O segundo ponto é lutar contra a corrupção e proteger os serviços públicos, blindar as pensões e assegurar o direito à habitação. Portanto, isto é claramente um discurso de esquerda, nada contra, acho que as pessoas sim devem ter a sua habitação garantida e nós cá em Portugal conseguimos com que as pessoas não fossem despejadas de habitação própria, portanto, casas de segunda habitação, portanto, vamos dizer casas de férias ou casas de fim de semana, essas sim eram penhoradas, mas a habitação da família, essa não era tocada caso houvesse dívidas a bancos. Terceiro ponto, lutar contra as alterações climáticas. Meus amigos, eu dir-vos-ei que a década de 20 deste século XXI vai ser unicamente a falar das alterações climáticas. E eu estou a preparar um episódio sobre isso, um episódio a falar sobre a questão da Greta, tudo isto. Já que estamos numa onda de cartas abertas, se calhar mostras umas cartas abertas que eu escrevi ainda com menos idade do que estes novos protagonistas que nós temos a aparecer em determinados jornais, portanto, não sei se inventei a pólvora, mas é que mediatismos assim não vale a pena nós alimentarmos. Quarto ponto é fortalecer as pequenas e médias empresas e incentivar a reindustrialização. É um ponto importante no caso da Espanha, em que a indústria sofreu um grande revés. Houve, como eu diria, quase toda a Europa foi muito assim, a Europa, sobretudo ocidental, teve um desdobramento com o setor dos serviços, do turismo fácil, e desinvestimos todos um pouco na questão da indústria. E, portanto, eu acho que a Espanha tem um grande potencial para a indústria, assim como da questão, pela força do território, também tem a questão da agricultura. E, portanto, nós quando vamos estrada fora por Espanha, quem não fez, façam, vale a pena. É um pouco assustador porque só vemos bombas de gasolina de 50 a 50 km, basicamente, mas estamos, aquilo que os pilotos de Fórmula 1 chamam, sou eu e a estrada, e, portanto, é um pouco assim. Eu, pessoalmente, eu gosto. E, portanto, recomendo a todos que o possam fazer, que o façam. Portanto, reindustrialização e, portanto, obviamente, fortalecer as pequenas e médias empresas. Reparem, a força de uma economia não está assente nas grandes empresas. Obviamente que as grandes empresas empregam muita gente. Mas o ponto é, e o supermercado de bairro? E um colégio, uma academia de estudos, por exemplo, ou uma oficina, ou uma padaria, uma pastelaria, um restaurante, um café, a maioria do pessoal é emprego nesse tipo de serviços, nesse tipo de pequenas e médias empresas. E, portanto, são estas empresas que precisam de apoio, porque são pequenas e quando nós aumentamos o salário mínimo nacional, é nestas empresas que nós estamos a bater mais, porque são elas que têm que fortalecer muito mais, são elas que pagam taxas, muitas vezes não conseguem pagar na totalidade esses salários, percebem? Porque são mesmo pequenas e médias empresas. Então, no caso português, se um dia vos mostrar as contas que uma empresa tem que pagar, garanto-vos que é mesmo para assustar e que vocês conseguirão perceber, às vezes, por força do raciocínio, não por força da paixão, mas por força do raciocínio, algum discurso que a direita tem de não se aumentar o salário mínimo nacional. Pelo impacto que isto tem nas pequenas e médias empresas que não estão preparadas para isto. Volto a dizer, sou obviamente a favor do salário mínimo nacional e que as pessoas tenham melhores condições de vida e melhores salários, como é óbvio. Mas às vezes temos que puxar também um bocado pelo racional das coisas. Quinto ponto, aprovar de novos direitos como a eutanásia, assegurar a memória e dignidade em Espanha. A eutanásia eu percebo. Agora, o ponto de assegurar a memória e a história da Espanha e a dignidade da Espanha, isto é que eu não percebo. Porque se é isso, pode ser o ponto que veio abaixo, que é o aumentar a cultura, não é? A questão dos museus, tudo isso. Mas eu duvido muito que seja isso que estamos aqui a falar neste momento. Portanto, aquilo que vejo aqui de leitura, como política, é o enrijecimento da ideia nacional da Espanha, enquanto um projeto nacional desde 1492. Porque, de resto, não consigo ver onde é que aqui querem colocar ou assegurar a memória e dignidade em Espanha.
Não sei, será a questão se assegurar a memória e a dignidade também pode ser do ponto, já que estamos a falar de eutanásia, portanto tem a ver com a saúde, se é haver algum plano contra Parkinson's, contra Alzheimer, o que quer que seja, dignidade da pessoa humana e a memória, eu não sei o que é que isto quer dizer, vamos ter que esperar um pouco mais para sabermos melhor o que é que isto significa, qual é o ponto que eles aqui querem introduzir, mas é um ponto muito dúbio no que toca aqui à análise. O sexto ponto é assegurar o direito à cultura e fomentar o desporto. Isto aqui é consensual, eu acho que é só mesmo porque fica bonito falar-se na cultura e falar-se no desporto, sobretudo em Espanha. Agora, depende do que nós também percebemos como cultura. Onde é que entra aqui a tourada, por exemplo. Entendem? Mas pronto, eles são de esquerda, portanto, à partida serão contra a tourada, mas sabemos muito bem que no espectro espanhol a tourada é algo muito acarinhado e que é sempre muito, muito complicado de debater isso. Portanto, vamos pôr isto como um tópico dito normal, que fica sempre bem a um governo dizer que tem que aumentar a cultura e o desporto. Agora vamos aqui ao ponto sétimo, que é um ponto que é claramente dito pelo Podemos, porque é o mesmo tipo de discurso que o Bloco de Esquerda tem aqui em Portugal e que eu não concordo rigorosamente nada e já vou explicar porquê. Portanto, e já vou explicar qual é que é o ponto que eu não concordo, porque existem dois. Então, o primeiro, ponto sétimo, adotar políticas feministas e combater a violência machista, aumentar as licenças parentais e eliminar a exploração sexual. O que é que eu discordo aqui? Violência machista. A violência não tem nem género, nem sexo, nem nada daquilo que vocês possam chamar. É violência. Ponto. E se é o homem que bate na mulher ou é a mulher que bate no homem, é violência de igual forma. E estavas aqui a falar a alguém que foi vítima de violência doméstica. Está alguém cujo processo de divórcio dos pais envolveu violência e que eu muitas vezes tive de me colocar no meio para separar. Portanto, esta parte aqui não concordo de todo que seja, tem que estar escrito que é machista, porque que é o homem que bate na mulher. Quer dizer, há muitas mulheres que batem homens, mulheres que assassinam maridos, e agora o caso da Rosa Grilo e do Luís Grilo, quer dizer, ela mata-o porque quer o seguro de vida dele e tudo mais. Quer dizer, não é assim tão machista quanto isso. Poderão-me dizer, ok, se calhar a maioria da percentagem dos crimes é praticado de um homem contra uma mulher. Tudo certo, mas isso não nos implica, então só vamos combater a violência que é praticada do homem contra a mulher. Portanto, os homens poderão ser violentados pelas mulheres. Percebem aqui o ponto. É que se nós vamos assim, estamos a ser sectaristas, e isto... Malta, isto é... Não tem explicação. Isto não há nada que justifique este tipo de comentário, não há nada que dê crédito a isto, porque isto, não tem pernas. Não tem pernas para pegar esta questão do machista. Isto é mesmo uma questão eleitoralista para ir buscar os votos às feministas e tudo mais. Eu concordo totalmente com o feminismo, também me considero feminista, acredito na igualdade, tudo mais, salário igual para trabalho igual, que as mulheres têm de ter o mesmo tipo de respeito, não ao assédio sexual no trabalho e tudo mais. Mas há coisas que nós não podemos pôr palas nos olhos e vermos só programas eleitoralistas e tudo mais. Portanto, aqui, depois, a exploração sexual, claro que sim, a questão da prostituição é um caso muito, muito grave, e obviamente que as licenças parentais, obviamente, o mesmo tempo para o pai como para a mãe da licença de paternidade, e é algo que as empresas, regra geral, não cumprem e não gostam que se fale em política, mas tem que ser falado e tem que ser aplicado. O oitavo ponto, o combate ao despovoamento. Portanto, não é só em Portugal que falamos do despovoamento e da questão da imigração e de desertificação de territórios, tudo isso. Portanto, em Espanha também temos estes problemas e queremos ver isso também resolvido. Por isso é que tivemos, já vos falei aqui, do Torrell, não é? Torrell existe, Teruel existe, portanto, é estas componentes que existe uma certa desertificação e também, como eu vos falava, das tais estradas de Espanha, em que só temos gasolinários de 50 a 50 km e não vemos nada pelo meio, vemos muitas vezes aldeias vazias, abandonadas. Do ponto de vista paisagístico, do ponto de vista fotográfico, é lindíssimo, mas do
ponto de vista político e humano, não é de todo. Nono, estamos aqui a chegar ao fim. Garantir a convivência da Catalunha, na Catalunha e a normalização da sua vida política sempre no marco da Constituição, e aqui é que é importante, e reforçar o Estado das autonomias. E depois, terminando aqui, já vou analisar este, mas terminando aqui com o mais simples, que é o ponto 10º, que é aliar a justiça fiscal e equilíbrio orçamental com o controle da despesa pública e manutenção do Estado Social. Portanto, analisando aqui este, é uma questão basicamente de assegurar as reformas para que todos tenham direito à reforma, que nada falte do ponto de vista da segurança social e de parte do Estado Social. São dois partidos de esquerda, não se esperava outra coisa senão isto. Agora, o ponto aqui importante é justamente este nono, que é o grande problema, a pedra no sapato, diria maior, que este governo tem para lidar, que é a questão da Catalunha. Como é que se há de tratar a Catalunha? E aqui eles dizem, entre linhas, que é sempre no marco da Constituição. Portanto, é uma Constituição que permite autonomia e só tem autonomia, não tem independência. Portanto, vamos ver como é que vão desenrolar os próximos tempos, o que é que vamos ter por parte dos Mossos de Esquadra, polícia da Catalunha, ver também qual é que vai ser a própria interação, não só do próprio Pedro Sánchez, enquanto presidente do governo, mas também Filipe VI como rei de Espanha e Conde de Barcelona, porque esse é que é o ponto, é que também Barcelona, nós apelidamos muitas vezes, e até mesmo no futebol, não é? Falamos, e hoje estamos aqui em direto na cidade de Condal. Pois é, a cidade de Condal, mas quem é que é o conde daquilo? É o rei de Espanha. Ou seja, o rei de Espanha acaba por ser sempre o garante, é sempre ele quem tem o território na mão, por assim dizer. Por isso é que existe. Por isso vocês podem dizer, então, mas Cláudio, há pouco falavas dos Juntos pela Catalunha, esquerda republicana da Catalunha. É justamente por isto. Porque há uns que ainda permitem que haja uma ideia de uma monarquia catalã. Outros ainda permitem, outros recusam totalmente isso e que tem que ser uma república, ponto final. Presidente da República, eleições sempre a decorrer e, portanto, o líder é sempre escolhido pelo povo e não será alguém que tem direito do território por direito de nascença. Portanto, este aqui é o ponto importante a nós debatermos aqui. Portanto, vamos ver como é que a Catalunha, de facto, vai ser tratada, o que é que vai acontecer ao resto das autonomias também no país. É muito importante de percebermos isso, porque se abrimos concessão para Barcelona, acreditem, os galegos que entraram agora no Parlamento vão querer autonomia e eventualmente juntarem-se a Portugal. E, obviamente, que os bascos vão querer também eles próprios a sua autonomia, como é óbvio, quer dizer, morreram, mataram pessoas por essa causa. Portanto, estas eleições vão ser interessantes para ver também qual é que é a flexibilidade e qual é que é o poder negocial que ambas as partes têm. Se vai ser fácil para Pedro Sánchez, se vai ser difícil ou não para Pablo Iglesias. E agora a pergunta que eu tinha dito que vos iria responder no fim. Quem ganha mais com isto? Pablo Iglesias. Sem dúvida. Pablo Iglesias consegue aquilo que o Bloco de Esquerda queria fazer aqui em Portugal e não conseguiu, por força dos resultados obtidos. Portanto, recordar que o Bloco de Esquerda manteve o mesmo número de deputados aqui em Portugal, mas perdeu os votos. Portanto, vamos ver se vai acontecer a mesma coisa aqui na Unidas Podemos, se vai haver um aburguesamento por parte deste líder de esquerda. Pelo menos na forma de estar ainda não mudou nada, continua com o cabelo apanhado, o brinco e não usa a gravata, usa apenas o blazer, ao passo que Pedro Sánchez estava de fato e gravata, não é? Mas também ele, o presidente do governo, mas agora o outro também é o vice-presidente do governo. Portanto, todas estas componentes nós temos que perceber muito bem o que é que de facto se quer. Porque se é apenas as lutas machistas, então, meus amigos, lamento, mas caput, não funciona. Vamos ver como é que tudo isto vai se comportar, porque também tivemos o caso de Salvatore Salvini em Itália, que também entrou para o governo, mas depois saiu do governo, porque as medidas também se tornaram muito controversas e também o próprio presidente da Itália também já não queria, o Giuseppe Mattarella,
que ao que parece o Donald Trump chamou de mozzarella, preferiu dissolver também o próprio governo. Portanto, vamos ver o que é que isto tem de impacto, o que é que vai surgir daqui para a frente. Eu acredito que se o Pedro Sánchez controlar bem, houver ali um bom escrutínio, houver ali uma boa ligação, um bom entendimento, é possível que Pedro Sánchez, como queria, dormir descansado. E os espanhóis também dormirem descansados. Mas lá está. Isto tem a ver com o tipo de concessões e Pedro Sánchez concedeu muito mais do que estava a querer conceder em abril. E eu não falo aqui só pela questão do outro ser vice do Paulo Iglesias, ser agora vice-presidente do governo. Isso não tem... isso foi quase a mesma teimosia que o Paulo Portas também queria ser de vice-primeiro-ministro, não é? Portanto, as coisas são muito assim, nós temos que perceber também o que é que segue daqui para a frente. Portanto, a análise é esta. Espero que tenham gostado, espero que continuem a ouvir o podcast Conversa e continuar a fazer com que este podcast seja sempre lá no top 1. Portanto, continua a ser o grande vencedor nos podcasts de política. Eu estou aqui para fazer as análises para vocês, quero também a vossa interação e eu sei, caros ouvintes, sei que vocês estão desejosos por terem o episódio da crise no Chile. E bom, não se preocupem que o Chile está a ser feito, estou a recolher os dados para fazer uma boa análise para vocês, para podermos ir a todos os pontos, mas obviamente tocar-vos em toda a América Latina, ok? Não se esqueçam então de no Spotify fazerem a partir das stories. Eu aqui partilho as vossas stories sempre que vocês mencionarem e sempre que as vossas contas sejam públicas. Não se esqueçam de seguir também no Twitter, um pouco lá vou, mas enfim, pessoalmente não gosto muito do Twitter, mas sigam lá na mesma, também vou lá publicando de vez em quando algumas coisas. Instagram, sigam no Instagram, Facebook, no YouTube, não se esqueçam de subscrever, partilhar, deixarem o like, ativarem o sininho para receber notificações, porque ao que parece há aí malta que não tem estado a receber os episódios e agora é que estão a começar a subir o número das visualizações. Portanto, conto convosco, até à próxima e como eu digo, e vocês sabem então mais que de cor, até lá tenham boas conversas.